Sextou e sextou com o Palmeiras sendo destaque, a base do Verdão sendo destaque internacional no jornal Marca. Vamos falar sobre isso, sobre o momento da base do Palmeiras, né, que foi... o Sub-20 foi campeão brasileiro, agora o Sub-17 está indo jogar Mundial de Clubes contra Real Madrid, contra grandes clubes lá, Barcelona, vai ter um monte de time grande, vai ser um torneio muito bacana, a gente vai falar sobre tudo isso, o momento do Palmeiras, é claro, no derby do próximo final de semana, a expectativa para enfrentar o River Plate, a apresentação do GFT, tudo isso em poucos minutos, então bora lá, que primeiro eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdazo, se você ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, né, o X, a gente tá também no Threads do Instagram lá, né, o Threads que é como se fosse o Twitter, só que do Instagram, no Facebook também, e a gente tem também o nosso portal de notícias verdazo.com.br, tem muito conteúdo lá de opinião, de informação, e tem o Almanac do Verdazo, que é muito bacana. Se você já conhece o nosso conteúdo e gosta, está acompanhando aqui a gente, a nossa cobertura do Palmeiras, tem gostado e quer apoiar o nosso trabalho, você pode se tornar um padrinho, você contribuir com um valor mensal, que pode ser a partir ali de R$15, né? Você escolhe o valor que você vai contribuir e vem fazer parte da nossa comunidade, são mais de 400 palmeirenses, todo mundo muito gente boa, a gente marca churrasco, então você ainda por cima vai fazer amizade com outros palmeirenses que são muito gente boa e que tem sempre discussões em alto nível, sem sensacionalismo e sem, enfim, sem ficar perdendo tempo, é só discussão bacana, sem meme, tem zoeira, mas é assim, alto nível, é muito legal, eu te convido a fazer parte, aqui na descrição vai ter o link verdazo.com.br/padrinho, você vem fazer parte dessa comunidade de mais de 400 palmeirenses, vem para os nossos churrascos e bora lá para o nosso conteúdo. Primeiro eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês nos últimos 3 vídeos, na cobertura do Brasileirão Sub-20, a gente foi lá cobrir a final do Brasileirão Sub-20 entre Palmeiras e Bragantino, que o Palmeiras venceu com muita emoção nos pênaltis, aí depois a gente cobriu toda a festa lá, levantaram o troféu, levantaram o troféu, a gente entrevistou os jogadores, falamos com o goleiro Aranha, falamos com o Larson, que disse pra gente com exclusividade que quer muito ficar no Palmeiras, né? O Palmeiras agora já encaminha a negociação dele, a gente falou com uma série de jogadores, Benedetti, Thales, vários atletas do Palmeiras, depois fizemos uma exclusiva com o Lucas Andrade e uma exclusiva com o diretor da base JP Sampaio. Esses 3 vídeos, galera, estão dando aí, os 3 quebraram o recorde de vídeos mais assistidos do Verdazo na história. Em anos de canal aqui, foi uma audiência incrível, um monte de gente comentando, deixando ali suas opiniões, então agradeço profundamente a vocês. Se você ainda não viu esse conteúdo, os bastidores da final, as entrevistas exclusivas com o Lucas Andrade, técnico da base, que falou sobre por que o Bragantino é tão competitivo, como que ele conseguiu montar um Palmeiras para bater de frente, quais são os próximos planos, né, as próximas ambições desse time Sub-20, muita coisa legal em 8 minutos ali que a gente teve de resenha com ele, e a gente teve uns 13, 14 minutos também com o João Paulo Sampaio, uma entrevista muito, muito bacana com ele. Ele falou sobre os planos do Palmeiras para o futebol internacional, tem jogador, eles estão mandando olheiros lá para a África para recrutar jogadores, tem um jogador francês chegando na base do Palmeiras, ele falou da relação dele com o Abel, muita coisa bacana. E esse grande momento que vive a base do Palmeiras foi destacado pelo jornal Marca da Espanha. Eles fizeram uma matéria muito interessante sobre a base, falaram que a base do Palmeiras já é considerada a principal potência do país, e é verdade, né? A gente briga ali com o Flamengo, que também revelou grandes jogadores ultimamente, a base do São Paulo também é muito boa, tem outras, mas é claro que a do Palmeiras tem se destacado ultimamente, são muitos títulos, jogadores revelados, então assim, eles destacam, o jornal Marca destacou o período de 10 anos, desde 2015, justamente na chegada do João Paulo Sampaio, que o Palmeiras desde então, nesse período, fez mais de 2 bilhões de reais em vendas de atletas da base, né? Tem muitos jogadores no time principal, destacou isso, que o Palmeiras dá espaço para os seus jogadores no time principal, colocaram o Endrick como grande destaque nas vendas pelo valor pela qual a venda dele pode chegar, e o Estevão ali num segundo destaque também, sendo que a gente sabe que a venda do Estevão também pode bater o recorde de maior venda do futebol brasileiro, ultrapassando até o Endrick, dependendo aí de metas, tá? De cada um. Então, destacou muito essas duas vendas, mas falaram também, é claro, de
de Luiz Guilherme, falaram do garoto Kelvin, que tá lá no... Kevin, aliás, que tá lá no Shakhtar, que pode ser vendido. O Thiago Freitas, diretor de operação da Rock Nations Sports, que é uma empresa gigantesca de assessoria de jogadores, né, que faz gerenciamento de carreira e tudo mais. Ele comparou a geração 2006, que é formada por Endrick, Estevão, Luiz Guilherme e tudo mais, com a de 1992. Né, os jogadores nascidos em 92, que é uma geração considerada muito forte do Brasil, uma das mais fortes dessa era recente, né? Claro, não dá para comparar com, se a gente for voltar no tempo, tem gerações que foram muito mais fortes, mas das recentes, essa de 92 é considerada a mais forte, porque revelou Neymar, Coutinho, Alisson, goleiro que tá doutrinando lá no Liverpool, é o goleiro titular dos caras há muitos anos, e o Casemiro, que também, 5 Champions na conta, ídolo do Real Madrid. Então, assim, são jogadores muito fortes lá de 92, e o Thiago comparou essa geração do Endrick àquela lá de 92. Isso tudo na matéria do jornal Marca, que ainda destacou jogadores que ainda estão na base do Palmeiras, que ainda não foram vendidos, né? O Alan, o Benedetti, o Luigi e o Thales, que na verdade já encaminhou a sua saída para a Almeria da Espanha, né? Inclusive eles falam disso na matéria. O Thales já está bem encaminhado, deve deixar o Palmeiras em breve, mas olha que legal, eles destacando todos esses jogadores que já foram vendidos pelo Palmeiras, destacando jogadores que ainda estão no elenco. Então olha o quanto isso vai projetar esses jogadores, dar mais visibilidade para esses caras, e o Palmeiras vai se fortalecendo como uma marca, né? Um clube que vai ser reconhecido pelos seus talentos no mundo inteiro, já mas a cada vez que grandes jornais como esse fazem isso, a cada vez que portais como, por exemplo, o Rising Ballers, eu trouxe até um destaque outro dia aqui sobre a matéria que o Rising Ballers fez sobre um atleta do Palmeiras também, cada vez que essas mídias vão colocando os atletas do Palmeiras na vitrine, ou que o Estevão se destaca no Chelsea. Outro dia ele deu uma assistência, né? Logo no segundo jogo dele, o primeiro dele como titular, ele já deu uma bela de uma assistência, foi fundamental no jogo contra o West Ham, foi eleito o melhor em campo. A cada vez que isso acontece, o Palmeiras vai se fortalecendo ainda mais como uma marca formadora e vai conseguindo valorizar os seus jogadores. Não à toa, os torcedores do São Paulo, por exemplo, muitas vezes reclamam de que eles não conseguem vender os seus jogadores pelos mesmos valores que o Palmeiras e o Flamengo muitas vezes vendem. Isso tem a ver, primeiro, com a estabilidade financeira do Palmeiras. Por exemplo, o Vitor Reis. O Palmeiras recebia ofertas de 15 milhões, 20 milhões de euros e falava, não, eu quero contar com o jogador, eu não preciso de 20 milhões agora. Eu acho que eu posso vender ele por mais pra frente. Até que chegaram com 35 milhões de euros, aí o jogador quer ir também, aí tem que liberar, não tem jeito. Mas olha por que o Palmeiras consegue fazer isso. Pela estabilidade financeira e também por se fortalecer cada vez mais como um clube formador. Então essa matéria do Marca eu fiquei muito feliz de ver, deles reconhecerem o João Paulo Sampaio, mencionaram até a entrevista dele para o Pó de Porco. Os nossos amigos do Pó de Porco fizeram uma entrevista também com o JP, uma exclusiva, fizeram um podcast, né, 2 horas de resenha com o João Paulo, que eles publicaram na terça-feira, o dia da final do Brasileirão Sub-20, que foi justamente o dia do aniversário do Palmeiras. Inclusive, eu entrevistei o João Paulo também naquela noite e perguntei justamente disso, como que é a emoção de ser campeão justamente no dia do aniversário do Palmeiras. Ele falou um pouco sobre isso. Eu convido vocês, então, você que gosta de acompanhar o trabalho da base do Palmeiras, a assistir tanto o episódio do João Paulo no Pó de Porco, quanto a exclusiva que eu consegui com ele logo após a vitória no Brasileirão, beleza? Eu assisti o Pó de Porco com ele logo antes do jogo, então eu não repeti as perguntas, eu fiz... então são 2 conteúdos completamente diferenciados ali. Você que gosta de acompanhar a base do Palmeiras tem que assistir os 2, tá? Porque com certeza vocês vão gostar bastante. Perguntei pro João Paulo como que é o dia a dia dele no clube, né? O que o João Paulo faz, né? Como que ele tá um dia na academia de futebol, outro dia ele tá lá em Guarulhos, no CT número 2 lá da base, outro dia ele tá viajando, como é que é esse dia a dia dele, os planos do futuro para a base, enfim, tá muito bacana, confere lá. E agora, só para fechar então a matéria do Marca, o Marca ele destacou que o Abel Ferreira falou na entrevista coletiva dele após a vitória por 3-0 em cima do Sport,
que ele enxerga que tem 2 jogadores da base do Palmeiras que podem ser os novos Endrick ou Estevão, né? Perguntaram quem que tinha potencial para ser um ET, como foram esses 2. E ele falou que tem 2 jogadores que ele enxerga esse potencial. O Marca fala assim, ele não quis mencionar nomes, mas pode ser que ele esteja se referindo ao Eric Belé, que estava na equipe sub-20, ele é titular da equipe sub-20 e tem só 18 anos. E o Dudu, né? O Eduardo, não sei se ainda chamam ele de Dudu ou... enfim, ele estava referido lá como Eduardo, é um garoto da base que é um fenômeno também, tem só 15 anos, está na seleção brasileira sub-17. Então, o Marca especulou que podem ser esses 2, né, já que o Abel falou em 2 nomes que são possíveis. O Marca destacou também que o Palmeiras tem mais de 10 olheiros que estão espalhados aí pelo mundo, cada hora um está em um canto, como o João Paulo falou, estão na África, agora estão trazendo um francês, né, em diferentes países da África estão olhando, a países da Europa também, são muitos sul-americanos, então mais de 10 olheiros e mais de 140 atletas que não estão mais no clube, mas que o Palmeiras tem um pedaço do passe. Então, o próprio Kevin, o Gustavo Mancha, é até uma coisa que o João Paulo destacou lá na entrevista que a gente fez, o Palmeiras vai ganhar uma grana forte com esses caras. O Gustavo Mancha, apesar de nunca ter sido relacionado no profissional do Palmeiras, nunca ter jogado no profissional do Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar aí quase 10 milhões de reais ou mais de 5 milhões de reais. Eu não estou muito por dentro dos valores da negociação, mas cara, vamos lá. Vamos supor que cada jogador em média, o Kelvin, por exemplo, o Palmeiras vai ganhar mais de uma dezena de milhões de reais. Então, vamos chutar por baixo, que suponha que cada um deles seja 1 milhão de euros, tá? 6 milhões de reais, chutando por baixo, tá? Porque tem também Gabriel Silva que está sendo negociado por mais de, acho que 8 ou 10 de euros. O João Paulo até fala no negócio lá, e o Palmeiras vai ganhar mais de 1 milhão de euros com essa venda. Vamos chutar aí por baixo que seja 1 milhão de euros cada jogador? O Palmeiras tem 140, então nos próximos anos, se conseguir na sua fatia 1 milhão de euros por cada um desses 140, são 140 milhões de euros só em jogadores que nem estão no clube. É absurdo, é muita grana que pode entrar, essa informação é muito interessante. E para você que gosta de acompanhar a base, vai rolar agora a Copa do Mundo, né, o Mundial de Clubes Sub-17. O Palmeiras na fase de grupos vai enfrentar o Real Betis, o Córdoba e o Real Madrid, né, o campeonato que vai ser lá na Espanha, e começa na próxima segunda-feira, dia 1 de setembro. O jogo contra o Betis, no dia 1, vai ser transmitido pela ESPN, e o jogo contra o Real Madrid, no dia 4, também vai ser transmitido pela ESPN. Então, são 2 oportunidades aí de ver o Palmeiras Sub-17 enfrentando grandes times da Europa, inclusive o Real Madrid. Então, eu convido vocês todos a assistir, beleza? Falamos só de base, no começo eu falei que a gente ia falar sobre o momento do Palmeiras, mas o momento do Palmeiras vai ter muita coisa aí por vir. Amanhã tem o pré-jogo do Verdazo com possíveis escalações, informações sobre a arbitragem, histórico do confronto, do derby. O Palmeiras ainda está na frente nesse histórico do confronto, informações sobre a arbitragem, transmissão do jogo, né? Então onde que passa esse jogo, tudo sobre o jogo do domingo vai sair amanhã no verdazo.com.br, né? O nosso portal de notícias vai ter lá o nosso pré-jogo completo, beleza? E ao longo da semana a gente vai trazendo mais conteúdos como esse aqui, em mais ou menos 15 minutos, com as principais notícias e repercussões do Palmeiras. Hoje eu quis falar especificamente sobre a base, que está sendo destaque internacional, e agora o Sub-17 vai participar desse Mundial de Clubes. Vocês estão gostando desse formato de conteúdo? Quero ouvir o feedback de vocês aí nos comentários, e é claro, se você não conferiu os últimos 3 vídeos aqui do canal sobre a cobertura ali da base do Palmeiras, né, do título do Sub-20 e as entrevistas exclusivas com Lucas Andrade e João Paulo Sampaio, eu te convido novamente a assistir lá, beleza? Obrigado por assistir até o final, deixa o seu comentário, deixa o like, deixa o hype, apoia o nosso trabalho, tamo junto, abraço!